Boa tarde. Uma excelente vitória no Fluminense na rodada passada, 5-1 diante do Bangu. Algumas estreias importantes. E a gente viu um padrão já estabelecido no meio de campo do Fluminense, apesar de tantas alterações. A gente viu o Fluminense sem problemas de entrosamento, ao contrário. Isso já é a impressão digital do Odair? Boa tarde a todos. Bom, acho que foi um jogo muito positivo, né? Acho que vocês aqui conhecem bem as dificuldades que é jogar lá contra o Bangu. É um campo muito difícil de jogar, um calor excessivo, a gente com 6 estreias e a gente com menos tempo de trabalho do que a equipe adversária, e a gente conseguiu imprimir um bom ritmo de jogo do início ao fim. Sabemos que estamos em andamento, tem bastante coisa ainda para evoluir, mas a gente conseguiu apresentar coisas muito positivas e, sem dúvida, né, tem a mão do Odair nisso. A gente tem conversado, ele tem nos guiado, mostrado o caminho, né, aquilo que ele acredita, a filosofia dele, e agregando com algo que a gente já tinha aqui, de gostar de jogar, de manter a posse. E acredito que a gente tem muito ainda a evoluir, mas do tempo de trabalho que a gente tem, eu penso que é muito satisfatório as nossas atuações. E agora tem o Fla-Flu. Fala pra gente aqui, a gente não conta pra ninguém. Quem é que joga? Bom, se eu soubesse, né? Até brinquei com o Maurício, né? Depois do último jogo, o Maurício do LAC, né? O auxiliar, falei, ó, boa sorte aí para escalar os 11. Eu acho que isso é algo muito positivo. Todo mundo aqui quer jogar, mas a gente sabe da importância de ter um grupo forte. Eu acho que 11 jogadores ganham alguns jogos, mas elenco ganha campeonato, e é isso que a gente tem buscado aqui, todo mundo se dedicando, todo mundo dando o seu máximo, todo mundo visando jogar, mas o bem maior é do Fluminense, então acho que isso todos têm a ganhar. Muriel, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Claro que tivemos vários Fla-Flus ano passado, mas você só participou de um. Você vai para o seu segundo Fla-Flu. É aquela situação, ó. Se a gente vencer, obrigação, porque o Flamengo tem um time jovem, um time sub-20. Se a gente perder, pode ter acusação. Ó, o Fluminense perdeu para o time sub-20 do Flamengo. Como é que isso funciona com vocês dentro de campo, independente de ser sub-20 ou não? Mas tem, às vezes, obrigação de vencer, por exemplo? Bom, na minha opinião, eu penso que não. Hoje está se tratando do Fla-Flu, de ser assim, mas já vivi isso em outros lugares. Eu acho que, se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, time C, sub-20, é Fla-Flu. Então, eu penso que nós representamos o Fluminense, um grande time. Sempre a gente vai ter a responsabilidade de entrar para vencer. E se ele estivesse com um time titular, não seria diferente. Então, a gente vai entrar com força total. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Tanto que o Flamengo tem feito um bom campeonato até aqui, segue invicto, né? Venceu o Clássico, não perdeu nenhum jogo, tá de líder isolado lá no outro grupo. Então a gente tem se preparado para fazer um grande jogo, sem pensar no que eles vão vir, os jogadores que vão jogar. Mas sim, a gente está focado em dar o nosso máximo, de estar muito concentrado. Se tratando de um Clássico, a gente representa um grande clube. E a nossa obrigação, sim, é entrar sempre para vencer, dar o nosso máximo e honrar as cores do Fluminense. O Odair tem feito realmente essa mescla, né, da experiência com a juventude. Isso tem sido muito salutar, porque cai no encontro de você ter dito há pouco que o importante é ter elenco. E elenco é que ganha campeonato. Eu te pergunto, você acha que esse patamar, no momento do time, fisicamente, já é um estágio considerado assim de percentual 50% a 60%, ou ainda vai demorar muito para que todo mundo esteja num estágio só? Bom, eu acho que ainda a gente tem um longo caminho. Eu penso que é satisfatório o que a gente fez até aqui, mas a gente sabe que tem um longo ano pela frente, então a gente sabe que tem muito trabalho. Até o Odair mesmo, depois do jogo, ele exaltou o nosso jogo, o que a gente fez, mas falou, né, que a gente ainda não ganhou nada, a gente tem muita coisa pela frente, e eu concordo com ele, acho que tem que ser esse o objetivo. A gente tem que sempre pensar que vai ser o jogo a jogo, e já dentro desse ano a gente fez isso em alguns jogos. A gente sabe da dificuldade que é estar sem ritmo de jogo, as outras equipes treinando há muito mais tempo do que a gente.
só que nós representamos um grande clube, tem essa mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Eu acho que isso funcionou muito bem, essa mescla, mesmo tendo muitas estreias no último jogo. A maioria dos jogadores que chegaram ainda menos de um mês aqui, e a gente conseguiu superar tudo isso, e vamos ter mais coisas para superar ao longo do ano, e a gente tem que continuar buscando crescer sempre, e aí sim a gente vai chegar num altíssimo nível, que é onde eu acredito que a gente vai chegar e é onde a gente quer chegar. Muriel, tudo bem? Tudo ótimo. O Fluminense está tendo um ótimo início, venceu os 3 jogos, 100% de aproveitamento, o único grande que conseguiu isso, né, dentro do campeonato. Mas sempre vem aquela questão, né, venceu 3 times de menor investimento. Quero saber se vocês encaram esse Fla-Flu, é um clássico, é um grande do outro lado, como o primeiro grande desafio do time esse ano, e até uma oportunidade de mostrar que o time está no caminho certo. Eu acho que todo jogo a gente tem a oportunidade de demonstrar sim, né? Assim como eu citei antes, é o meu primeiro estadual aqui no Rio, né? Mas eu cito, a gente conhece, né, que é muito difícil jogar lá contra o Bangu, né? O Bangu até não tinha perdido no campeonato, tinha jogado os 2 jogos fora de casa, então a gente veio de um jogo muito difícil também e conseguiu essa vitória. Eu acredito que cada jogo vai crescendo cada vez mais os desafios, e a gente tem que buscar evoluir sempre e tem que tratar cada jogo como uma decisão, como o jogo mais importante. Eu sei que às vezes isso fica repetitivo, mas eu acredito muito nisso. A gente tem que estar focado no que está ao nosso alcance, sem planejar muito o futuro. E a gente sim, buscando crescer a cada treino, a cada jogo, evoluindo, a gente vai criar uma identidade muito forte. E para aí sim os momentos decisivos, que logo virão, né, jogos de mata-mata, decisões, aí sim a gente tem que estar num nível mais alto e buscando essa evolução que vai fazer diferença positivamente para nós. Gabriel, tudo bem? Te dar uma missão não muito agradável, te colocar um pouquinho no lugar do Odair. A gente vem falando muito do Miguel no iníciozinho dessa temporada, né? E agora para esse jogo ele tem alguns retornos de alguns jogadores, e aí a gente fica com a dúvida, porque o Miguel foi titular no último jogo e veio um Fla-Flu pela frente. Você escolhendo, sabendo que o menino é abusado, que vai para cima, você colocaria o Miguel como titular no próximo jogo? Uma missão difícil, né? Acho que eu não sou qualificado ainda para tomar essa decisão, mas eu enalteço sim o que o Miguel tem feito, né? Conheço ele desde o ano passado, é um grande jogador de muito futuro, mas eu acho algo muito que a gente tem que levar em conta, que ainda é um menino que está em formação. Eu acho importante não colocar uma obrigação, uma responsabilidade excessiva em cima desses garotos. Eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui no Fluminense e eu vi a facilidade que o Fluminense tem de formar jogadores de qualidade. É incrível, cada ano que passa, os jogadores que crescem aqui. Então, eu acho que essa mescla com jogadores experientes, a gente sabe que nós, né, que temos mais rodagem no futebol, a gente tem que levar esse peso, essa responsabilidade e deixar os meninos ir crescendo etapa a etapa para não queimar nenhuma etapa, para que venha ser nada precoce e aí sim ser algo consistente, algo enraizado. E eu acredito sim que o Miguel vai dar muitas alegrias para o torcedor do Fluminense e vai ajudar muito a nossa equipe. Muriel, no Fla-Flu que você jogou em outubro do ano passado, o Fluminense acabou perdendo por 2-0, mas eu lembro que você foi um dos destaques do time, você salvou umas 5 bolas lá. Na tua opinião, o que o torcedor do Fluminense pode esperar dessa vez? Né? Um novo ano, um Fla-Flu diferente, novo técnico, novas peças ali, principalmente desse setor defensivo, né, que é mais a minha pergunta. Certo. Acho que no ano passado, né, a gente não conseguiu jogar o nosso máximo dentro desse jogo e o Flamengo, né, estava vivendo um momento, né, extraordinário e foram superiores a nós. A gente deu o nosso máximo, mas não conseguimos. A gente vem buscando crescer e eu tenho vivenciado essa evolução. Eu cheguei ano passado em julho, se eu não me engano, né, e a gente perdeu alguns jogadores, mas a gente manteve uma boa identidade e o clube se reforçou muito bem. Acho importante enaltecer, né, o esforço da direção, que a gente está criando um grupo muito consistente e um grupo muito focado. A gente tem pouco tempo de trabalho ainda, mas quem acompanha aqui o dia a dia sabe, né, que todo mundo tem se cobrado, todo mundo está dando o seu máximo
Então o torcedor do Fluminense pode esperar um time muito aguerrido, um time que vai dar tudo dentro de campo para buscar sempre vencer, né? Seja contra o adversário grande, seja contra o adversário pequeno. A gente tem buscado essa identidade, dar o nosso máximo, criando uma identidade vencedora, que é o que é a história do Fluminense. Aqui, Muriel, boa tarde. O Matheus Ferraz esteve aqui na semana passada dando entrevista também, e ele falou sobre como é difícil para um jogador ficar tanto tempo parado. Ele ficou muito mais tempo até que você, né? Mas você também aí acabou perdendo talvez a principal parte, né, da temporada do Fluminense no ano passado, que era aquela reta final, e acabou que o Marcos Felipe entrou e também foi muito bem nesse período. E aí eu queria saber como é que foi para você que você acompanhou o elenco várias vezes, não sei se esteve na concentração, mas vi você aqui no CT sempre circulando, como é que foi essa relação com ele, você deu dicas, e também essa aflição do jogador querendo ajudar, mas não podendo. Verdade. Acho que é uma das situações mais difíceis para o atleta, né, porque a gente lida com muitas situações adversas, às vezes críticas, às vezes um momento não tão bom, mas eu acho que a lesão é aquilo que fere mais a gente, que acaba impossibilitando de jogar, ainda mais no meu caso, que foi até uma lesão que não tanto tempo, mas um momento muito decisivo para nós. A gente estava passando por um momento de dificuldade, para mim foi muito triste ficar de fora, mas eu acredito que a gente tem que dar o nosso máximo sempre com aquilo que a gente tem em mão. Então, quando eu estava jogando, eu dava o meu máximo nos treinamentos, nos jogos, tentando motivar os jogadores para que a gente viesse passar por aquela situação difícil, superar como a gente conseguiu. E quando eu não estava jogando, eu busquei fazer isso da maneira com aquilo que eu tinha em mãos, que era demonstrando que eu estava junto, que mesmo jogando ou não, né, fazer parte como uma família. Isso eu sempre falei para o Matheus Ferraz, né? Quando eu cheguei ele já não estava jogando, mas era incrível como ele era um jogador que fazia diferença mesmo não estando jogando, e isso é muito difícil. Ele demonstrava que estava sempre junto, celebrava as vitórias, quando perdia também acabava perdendo junto com a gente. Então eu acho que isso é o mais importante, a gente estar junto, independente de quem está jogando ou não, né? E quanto ao Marcos Felipe, fiquei muito feliz com o desempenho dele. Era um jogador que eu ouvia falar dele já há muitos anos, sempre teve destaque em seleção de base, aqui no Fluminense teve poucas oportunidades, então eu não tinha dúvida que quando ele tivesse a oportunidade ele ia corresponder bem, né? E tanto no ano passado quanto esse ano fez bastante a diferença, ajudou muito, um goleiro muito jovem ainda, e suportou um momento de muita dificuldade, né? Como ano passado a gente estava lutando na parte de baixo da tabela, e superou com muita personalidade, confiança, que acho que isso é um papel importante para o goleiro. Então acho que isso só tem a enaltecer, só serve para a gente crescer, tanto eu quanto ele, né? Às vezes quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe o quanto a gente trabalha, todos os goleiros, né? O Marcelinho, que é o mais novo, né? O João, que chegou agora, o André. Geralmente a gente treina meia hora, 40 minutos antes dos jogadores, todos os dias, então nada é de graça, a gente planta dia a dia para que a gente venha colher nos jogos. Muriel, tudo bem? Boa tarde. A gente sabe que o Fluminense esse ano também tem outras competições, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana, e agora está disputando o Carioca, já na semana que vem tem uma estreia Sul-Americana. Como que está sendo a preparação do Fluminense para esse jogo Sul-Americano, e como que vocês estão encarando o Campeonato Carioca? Se está encarando de igual para igual, a preparação é a mesma, e se realmente há essa preferência pela Copa Sul-Americana do que pela Copa do Brasil? Bom, a gente sabe, né, da importância que tem um jogo mata-mata, né, ele é decisivo, mas a gente, quando está num clube grande como o Fluminense, a gente entra para vencer em todas as competições. Acho que eu nunca vivenciei aqui uma pré-temporada assim, que tão perto do jogo, então acaba sendo muito difícil estar preparado para os primeiros jogos. Então acredito que o clube, né, fez muito certo em equilibrar e dividir para os jogos, para continuar essa preparação, alongar um pouquinho, né? Tanto no meu caso, eu demorei um pouquinho para estrear, acho que é muito individual isso, cada jogador, né, tem o seu nível, o tempo de preparo, e o importante é quando entrar, estar 100% para poder ajudar o clube. Então, a gente está encarando com a mesma seriedade todos os jogos,
né? Mas sabemos sim que a Sul-Americana já começa mata-mata, então a gente tem que estar num nível alto já nesse jogo. Mas em termos de concentração, de dedicação, de vontade de vencer, é igual para todos os jogos, né? E não está sendo diferente no Carioca. Fisicamente, sim, fisicamente a gente demora um pouquinho para estar no nosso ápice, mas a gente vai crescendo, evoluindo a cada jogo, e acho que isso deu para perceber nos últimos jogos, que a gente foi crescendo a cada jogo.